Você tem carregado um peso que ninguém ao seu redor consegue ver. Você tem trabalhado com uma dedicação silenciosa, cumprindo suas responsabilidades, enfrentando os dias com uma força que muitas vezes parece vir de um lugar que você nem sabia que existia. E ainda assim, a porta que deveria ter se aberto há tanto tempo permanece fechada. Existe uma exaustão que não é física, é a exaustão de quem está esperando uma promessa que parece nunca chegar. Você está cansado de tentar, de calcular cada centavo, de planejar cada passo, apenas para se ver no mesmo lugar. Pare. O que eu vou dizer agora não é para todos, é para você que sentiu que algo mudou no seu espírito nesta sexta-feira. Você não chegou aqui por acaso. Existe uma virada financeira e espiritual acontecendo agora, uma transição que Deus começou a desenhar na sua vida, e eu vim aqui para te explicar exatamente o que isso significa. Nesta nossa conversa, você vai reconhecer os 5 sinais claros que têm aparecido na sua rotina, indicando que o seu tempo de escassez está sendo encerrado. Você vai compreender por que o esforço humano, por mais intenso que seja, não foi o suficiente para destravar a sua colheita e o que deve mudar na sua postura para que a provisão do alto finalmente flua sem impedimentos. E antes que este momento termine, eu vou pronunciar sobre a sua casa e sobre as suas mãos uma declaração de autoridade que vai marcar o início desse novo capítulo de suprimento e fartura. Fique comigo, pois a camada de realidade que vamos explorar agora é aquela que sustenta tudo o que você tem buscado. Preste atenção aos sinais. Você tem sentido, nas últimas semanas, uma vontade incontrolável de se afastar de ambientes que antes pareciam normais. Você percebe que as conversas que antes te traziam conforto agora soam vazias, quase como se o seu espírito estivesse sintonizado em uma frequência que o mundo comum não consegue captar. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Você tem acordado em horas específicas, sentindo uma urgência de orar ou de planejar, como se houvesse uma inteligência superior trabalhando enquanto você descansa. O dinheiro tem chegado de formas inesperadas, ou em contrapartida, as contas que deveriam te preocupar parecem não ter mais o mesmo poder de tirar o seu sono, porque uma paz estranha, mas sólida, tomou o seu lugar. Esses não são problemas de instabilidade, são sinais de calibração. Deus está esvaziando o seu celeiro velho para que o novo, que é infinitamente maior, possa ser depositado sem corromper-se. A distância que você sente das pessoas não é isolamento, é alinhamento. A exaustão que você sente não é derrota, é a preparação do seu ser para suportar o peso da bênção que está por vir. Se você reconhece esses sinais, se você sentiu que o seu coração deu um salto ao ouvir essas palavras, eu quero que você tome uma atitude agora. Esse não é um pedido comum, é um selo de prontidão. Ao escrever esses 3 algarismos, você está declarando que o seu espírito está aberto para a provisão que chega de forma plena e sem misturas. O número 888 representa o infinito.
a abundância que transborda e o ciclo de finanças que finalmente se alinha com o propósito divino. Deixe que seus dedos confirmem o que a sua alma já entendeu. Digite 888 e depois de registrar esse compromisso, volte imediatamente para mim, pois ainda precisamos falar sobre o padrão de luta que você vem carregando e como quebrá-lo definitivamente. Você tem carregado um peso que não lhe pertence, um padrão de luta solitária que se tornou a sua identidade. Durante anos, você acreditou que o esforço humano era a única moeda de troca para o sucesso e para a segurança. Você trabalhou mais do que todos ao seu redor. Sacrificou o seu descanso, silenciou as suas necessidades mais profundas, acreditando que, se a sua mão estivesse sempre ocupada, o destino finalmente se dobraria à sua vontade. Mas o erro não estava na sua dedicação. O erro estava na crença de que você precisava construir a sua própria colheita do zero. Você confundiu esforço com destino. Você achou que, quanto mais se desgastasse, mais próximo estaria da provisão, quando, na verdade, esse esforço desmedido estava apenas criando barreiras para o que já deveria ter chegado. Você estava tentando abrir portas que Deus já havia deixado escancaradas, mas pela sua pressa e pelo seu medo, você as empurrava com força, sem perceber que elas abriam para o lado contrário. É esse o diagnóstico da sua caminhada até aqui. Uma luta incansável por aquilo que, em seu estado de graça, já estava designado para ser seu. Agora, pare por um instante e respira fundo. Deixe que essa percepção se assente em seu peito, sem julgamento, apenas como uma constatação de um tempo que se encerra. Imagine um campo vasto, um solo que você preparou durante anos, mas que por muito tempo pareceu árido e sem vida. Você chorou sobre essa terra, você a irrigou com o suor do seu rosto e com as lágrimas da sua frustração. O que você não sabia, o que lhe foi ocultado pela sua própria ansiedade, é que no subsolo, em um lugar onde o seu olhar não alcançava, uma semente estava germinando. Não era uma semente plantada por um estranho. Era a semente da sua obediência, do seu caráter, da sua persistência silenciosa diante das tempestades. Essa semente estava sendo nutrida pelas águas do oculto, criando raízes tão profundas que, quando o momento da colheita chegasse, nada seria capaz de derrubar o que viria a brotar dali. O que você vê agora, essa mudança, esse fluxo de novas possibilidades, essa provisão financeira que começa a se desenhar de formas que a sua lógica não explica, não é um acidente. É a semente que rompeu a crosta da terra. Ela não brotou porque você a puxou para cima com desespero. Ela brotou porque o tempo do céu é perfeito e o seu tempo de plantio chegou ao fim. O que agora emerge não requer mais a sua luta, mas a sua aceitação. É uma colheita inesperada, vasta, que vem preencher os vazios que o seu esforço solitário jamais conseguiria tapar. Se algo dentro de você acaba de se alinhar com essa verdade, se você sente que a resistência que você sustentava por tanto tempo finalmente cedeu e deu lugar a uma clareza inegável, eu quero que você declare isso agora. Não é apenas uma frase, é a formalização da sua colheita. Ao escrever essa declaração, você está retirando a sua mão da tentativa de controlar o processo e entregando a sua vida para a mordomia do alto. Você está aceitando que o suprimento não vem mais da sua exaustão, mas da promessa que foi selada no seu espírito. Digite agora, sem hesitar, eu estou pronto, e depois volte para mim, pois precisamos compreender o que significa viver não mais na sobrevivência, mas na administração da abundância. Essa transição que você vive hoje é a mudança fundamental da sua existência. Você passou a maior parte da sua vida operando a partir de uma mentalidade de sobrevivência, onde cada recurso parecia escasso e cada oportunidade parecia a última.
Você vivia como alguém que precisa mendigar pelas migalhas que caem da mesa, quando a verdade é que você foi criado para ser o administrador do banquete. E mordomia do alto não tem nada a ver com o quanto você consegue acumular com o seu próprio punho. Tem tudo a ver com a sua capacidade de reconhecer que tudo o que você recebe é um depósito celestial. Quando você entende que é um mordomo, a sua relação com o dinheiro, com o trabalho e com a vida financeira muda drasticamente. Você para de carregar o peso do mundo nas costas porque entende que o dono da colheita é quem sustenta a terra. Você deixa de ter medo da escassez porque sabe que a sua fonte é inesgotável e que ela se renova a cada manhã. Esse reframe, essa mudança de perspectiva, é o que abre as comportas. Você não está mais lutando pela sobrevivência. Você está sendo posicionado para gerenciar o suprimento que agora começa a ser injetado em todas as áreas da sua vida. É uma virada, um salto de nível que exige apenas que você solte a corda que apertava o seu próprio pescoço e comece a caminhar na liberdade de quem sabe quem o sustenta. Este é o momento em que a sua vida financeira deixa de ser uma batalha de sobrevivência e passa a ser uma demonstração de provisão, onde o que é entregue em suas mãos é multiplicado não pelo seu esforço, mas pela bênção que repousa sobre a sua obediência. Deixe esse conceito penetrar nas partes de você que ainda tremem diante da ideia de prosperidade, pois o que está sendo construído agora não é apenas um conforto passageiro, é uma estrutura que vai servir de base para os seus próximos anos. Se o que acabamos de tocar aqui soou como uma verdade que você vinha tentando esconder de si mesmo, se essa revelação sobre a mordomia trouxe uma paz que você não sentia há anos, eu peço que você faça algo muito simples agora. Deixe o seu like ser o seu amém, sem palavras. Não o faça como uma métrica para o mundo, nem como um gesto vazio. Faça como um acordo silencioso, uma validação de que o que foi nomeado aqui foi ouvido e aceito pelo seu espírito. Esse pequeno gesto é a sua forma de dizer que a verdade encontrou morada e que você não pretende mais ignorar o que o seu interior já compreendeu perfeitamente. Pense naquela pessoa que, assim como você, tem trabalhado até a exaustão, alguém que carrega uma carga invisível e cujo rosto parece estar sempre sob uma sombra de dúvida sobre o próprio destino. Pode ser um amigo que vive na corda bamba das incertezas financeiras, ou um familiar que, embora trabalhe arduamente, sente que a vida nunca flui como deveria. Aquela pessoa que você conhece, que é dedicada, que é honesta, mas que parece estar sempre com a porta fechada, precisa desta mensagem. O rosto dela está aparecendo diante de você neste exato momento por um motivo. Envie este link para ela. Não como uma recomendação casual, mas como uma entrega necessária. Você não sabe as batalhas que ela enfrenta em silêncio, e esta revelação pode ser o divisor de águas entre o cansaço que consome e a provisão que liberta. Seja o canal dessa mensagem, pois o que foi entregue a você foi, em última análise, confiado à sua responsabilidade de cuidar também daqueles que o cercam. Antes que avancemos para o fechamento deste encontro, eu preciso que você solidifique a sua posição. Muitas vezes, a sua hesitação em aceitar que algo maior está sendo financiado em sua vida vem de uma voz antiga, uma voz que insiste em dizer que você não é digno ou que você não é aquele que foi reservado para essa colheita. Mas a verdade é que o seu chamado não depende do seu passado. Ele depende de uma escolha que foi feita por você muito antes de você ter consciência da sua própria existência. Escreva devagar, sentindo cada letra, como se estivesse assinando o contrato da sua nova estação de vida. Não escreva como quem espera algo. Escreva como quem reconhece a própria identidade. Digite, eu sou escolhido. E deixe que essa afirmação se torne a base de onde você operará a partir de agora. Agora,
Sinta a densidade do que acabamos de construir. Você não está mais na posição de quem mendiga por provisão. Você está na posição de quem entende o seu lugar na ordem das coisas. Para que isso permaneça vivo em você, eu quero declarar sobre a sua vida o que já é real no plano do Espírito. Você é chamado para ser o administrador do banquete e não o prisioneiro da escassez. Você é capacitado com a sabedoria necessária para gerir tudo o que for depositado em suas mãos nesta nova temporada. Você é suprido pela fonte inesgotável que sustenta os céus e a terra. E a sua vida financeira será a prova viva dessa conexão. Sinta essa bênção anafórica percorrendo o seu ser. Você não é mais o mesmo de antes de começarmos. O peso que você carregava nos ombros ao entrar aqui, a preocupação com os boletos, a angústia de não saber como o próximo mês seria resolvido, tudo isso começou a se dissipar à medida que a verdade sobre a sua identidade foi sendo restaurada. Você está sendo posicionado. O que parecia ser um bloqueio financeiro era, na verdade, um tempo de preparação, um intervalo necessário para que você aprendesse a confiar na fonte antes que o rio transbordasse. Agora que você compreendeu que a mordomia é o segredo, a sua vida passará a refletir a ordem do alto. Não haverá mais o desespero da sobrevivência. Haverá a tranquilidade de quem sabe que o dono da colheita cuida de cada detalhe e que o seu papel é apenas ser fiel na administração do que lhe é entregue. Cada centavo, cada oportunidade, cada novo contrato, tudo será conduzido sob essa luz. Você não vai mais desperdiçar energia lutando contra o vento. Você vai aprender a abrir as velas e deixar o sopro do alto guiar a sua embarcação. O que vem a seguir é uma sequência de acontecimentos que você não poderia ter orquestrado sozinho, uma série de conexões que vão parecer coincidências, mas que você saberá, no fundo do seu ser, que são os frutos da semente que foi plantada no oculto e que agora rompe o solo para a luz do dia. Mantenha os seus olhos atentos, pois a sua vida inteira está sendo preparada para esse novo nível de manifestação, onde a provisão não é mais algo que você busca, mas algo que o segue, porque você finalmente alinhou o seu coração com o propósito para o qual foi criado. Elas também carregavam o peso de sonhos que pareciam distantes demais, como se a provisão financeira fosse um prêmio reservado apenas para uma elite à qual elas não pertenciam. Mas, assim como você está descobrindo agora, elas começaram a perceber que o jogo mudou. Não é sobre trabalhar mais ou sobre se desgastar em corredores que não levam a lugar nenhum. É sobre entender que quando a sua mordomia se alinha com o propósito para o qual você foi desenhado, a provisão deixa de ser um alvo difícil de alcançar e passa a ser uma consequência natural da sua presença no mundo. Sinta essa unidade. Você não está caminhando sozinho nesta jornada de restauração. Existe uma comunidade silenciosa de seres humanos que, em diferentes fusos horários e contextos, estão experimentando a mesma quebra de ciclos que você está vivenciando agora. Cada um deles, como você, está aprendendo que o financeiro é, antes de tudo, uma questão de alinhamento espiritual. Quando você compreende que o que você detém nas mãos não é apenas dinheiro, mas um instrumento de administração, a escassez perde o seu poder de paralisar o seu futuro. Imagine esse coletivo, essa multidão de pessoas que, como você, decidiu trocar o medo pela confiança. Eles estão sentindo o mesmo alívio. Eles estão respirando com a mesma leveza. Estão deixando que a verdade de que são amados, escolhidos e supridos substitua as vozes de dúvida que, por anos, disseram que a sua vez nunca chegaria. O fato de você estar ouvindo isso agora é a confirmação de que você foi convocado para integrar essa nova ordem. Você não foi trazido até aqui por acaso ou por algum algoritmo frio.
Você foi conduzido por um propósito que é muito maior do que a soma das suas dívidas ou a projeção das suas necessidades imediatas. A profundidade desta verdade é o que diferencia quem apenas sobrevive de quem começa a governar sobre a própria trajetória. Você passou décadas ouvindo que o esforço humano era a única moeda de troca aceitável para conquistar o pão e o teto. Mas essa narrativa foi desenhada para manter você em um estado de dependência que não honra a sua natureza. Existe uma distinção clara entre o trabalho como castigo e o trabalho como celebração. Quando você compreende que a sua vida é financiada por uma fonte que não conhece a escassez, a sua relação com o que você produz muda instantaneamente. Você para de carregar o mundo nas costas como se fosse um fardo e começa a carregar o propósito como se fosse um manto. É uma transição invisível para os olhos de quem observa de fora, mas é um abismo de diferença para quem sente a transformação por dentro. Aqueles que observam a sua caminhada podem estranhar a sua calma em meio ao caos financeiro, porque eles não entendem a segurança que você começou a nutrir em seu ser mais profundo. O medo de faltar é o maior ladrão da criatividade divina que foi depositada em você. Ele força você a tomar decisões baseadas em urgência, em desespero e em atalhos que, no fim das contas, apenas retardam a sua chegada ao lugar de abundância que já estava marcado para você. Mas agora, ao abrir mão da necessidade de controlar cada detalhe, você permite que o fluir entre. É exatamente sobre isso que falamos quando mencionamos o financiamento da sua vida inteira. Não é uma promessa de riqueza vã, mas uma promessa de provisão absoluta para que você possa cumprir o seu papel no mundo sem que a escassez seja uma barreira. Pense nas vezes em que você se sentiu paralisado por planilhas e projeções, esquecendo que o administrador de todas as coisas conhece cada centavo que você precisa antes mesmo de você formular o pedido. A sua tarefa, portanto, não é se preocupar com o montante, mas cuidar da clareza do canal através do qual essa provisão flui. Se você estiver entupido de ansiedade, o suprimento encontra resistência. Se você estiver vazio de si mesmo e cheio de confiança, a provisão corre livre. Olhe para as flores que não fazem esforço para florescer, nem tecem para se vestir. A natureza não conhece a ansiedade da autossuficiência. Ela apenas recebe e exibe o que lhe foi dado. Você, por ter sido criado com uma consciência muito mais elevada, muitas vezes inverteu essa ordem. Você tentou tecer antes de receber a semente. Você tentou colher antes de entender o tempo da plantação. E é por isso que, nesta sexta-feira, algo importante está sendo realinhado. O que você viveu até aqui não foi tempo perdido. Foi o processo de maturação da sua capacidade de gerir o que está por vir. Se você tivesse recebido tudo o que pedia há 5 ou 10 anos, talvez não tivesse a estrutura emocional para sustentar o que será colocado em suas mãos agora. Cada dificuldade, cada porta que se fechou, serviu como um cinzel que moldou a sua paciência e a sua resiliência. O que acontece agora é que o cinzel descansa e a construção começa. Existe uma ordem oculta na maneira como os recursos se movem para encontrar aqueles que estão prontos para administrá-los. Quando a sua intenção se alinha com a necessidade do próximo, a sua própria necessidade é suprida como um efeito colateral da sua generosidade. É a lei da circulação que poucos se atrevem a praticar, pois todos estão ocupados demais tentando segurar o que têm. Mas o segredo que você está acessando hoje é o segredo do fluxo constante. O que é seu chega até você com facilidade, sem que você precise sacrificar a sua paz ou a sua integridade para obter. A honestidade do seu propósito é o que atrai a provisão do alto, e é aqui
que a sua postura de mordomo se torna o seu maior trunfo. Você não é dono da sua vida. Você é o guardião de um propósito. E o financiamento que começa agora é o combustível necessário para que esse propósito não apenas sobreviva, mas floresça e alcance aqueles que estão esperando pela sua luz. Muitas vezes, a escassez que você sentiu não foi falta de recursos no mundo, mas uma falta de permissão que você mesmo se deu para receber. Você carregou por muito tempo a ideia de que o sofrimento era um atestado de virtude, como se para ser merecedor fosse preciso estar sempre em privação. Essa crença é uma armadilha que precisa ser desfeita hoje. A abundância não é uma recompensa pela sua dor, mas um reflexo da sua posição como alguém que entende que a provisão é um direito de herança e não uma conquista de guerra. Quando você começa a enxergar a si mesmo não como um mendigo da vida, mas como um administrador da graça, a sua postura corporal muda, a sua voz ganha autoridade e as oportunidades que antes passavam despercebidas tornam-se claras e acessíveis. Este é o momento de colher, não porque você forçou o broto a crescer, mas porque a estação mudou e você estava atento o suficiente para perceber. A semente que foi plantada em segredo, nas noites de choro e nos dias de silêncio, finalmente rompeu o solo. A colheita que chega agora não é apenas financeira, ela é de paz, de clareza e de uma autoridade que você não tinha anteriormente. Deixe que o peso das preocupações financeiras caia por terra, pois ele não pertence mais à sua nova estação. Você está sendo equipado com uma visão que enxerga além dos números na conta e alcança a realidade da provisão que não tem fim. E agora, enquanto as sombras do passado recuam diante da clareza desta nova manhã, quero que você entenda a profundidade do que está acontecendo no seu mundo invisível. Existe uma frequência de alinhamento que você está sintonizando agora, uma vibração de prontidão que atrai as soluções que você buscou por tanto tempo. Deixe que o registro dessa decisão seja gravado não apenas na sua memória, mas na estrutura da sua própria trajetória. O ato de declarar isso com suas palavras é o que sela a sua prontidão para receber o que o Criador tem reservado para esta estação. Digite e depois retorne a mim, pois ainda temos um passo final a percorrer. Respire fundo agora, permitindo que essa prontidão preencha cada espaço vazio que a escassez deixou. Você não está mais operando a partir do medo da falta, mas a partir da certeza da provisão. E entenda que, se algo nesta mensagem confirmou o que seu espírito já sussurrava em silêncio, deixe que o seu like seja o seu amém, sem palavras. Não como um marcador, mas como um selo de concordância, um gesto de que o que foi nomeado aqui é a verdade do seu momento presente. Há alguém em sua vida que precisa ouvir este anúncio nesta sexta-feira. Pense naquela pessoa que tem trabalhado exaustivamente, que carrega uma fatiga que o mundo não vê, e que mantém uma fé silenciosa, mesmo diante de portas que insistem em não abrir. A imagem desse rosto que agora surge em sua mente não é um acaso. Essa pessoa está esperando pela esperança que você carrega. Envie esta mensagem a ela, não como um conselho casual, mas como uma entrega de autoridade, cumprindo o seu papel de canal de luz para quem está prestes a transbordar. E agora, antes que este ciclo de revelação se feche, quero que você firme o seu propósito. Digite as palavras "Eu sou escolhido" nos comentários abaixo. Faça isso devagar, sentindo cada letra, como se estivesse assinando o contrato da sua nova vida. Não é uma esperança, é o reconhecimento da sua identidade renovada. Você é chamado, você é capacitado, você é suprido. Neste exato momento, em todos os cantos do mundo, outros estão recebendo este mesmo reconhecimento, despertando para a mesma abundância que você agora começa a administrar.
Você faz parte de um mover silencioso que não precisa de alarde para ser real. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.